Conosco, nosso apreciado amigo e irmão, o Dr. William Soto Santiago. Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes e aqueles que estão através do satélite Amazonas ou da internet, nas diferentes nações, ministros e congregações e Dr. Miguel Bermudes Marim, lá na República Mexicana. Que Deus derrame suas bênçãos sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos encha do conhecimento de sua palavra, nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender e aumente nossa fé na Escritura, na palavra, nas promessas de Deus para o nosso tempo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para ter uma pequena conversa sobre os 40 dias de Jesus já ressuscitado, aparecendo aos seus discípulos, principalmente aparecendo aos domingos aos seus discípulos. Sempre aos domingos é um dia muito especial para os crentes em Cristo, porque foi o dia do molho movido, que é Cristo sendo ressuscitado no dia domingo, 2000 anos atrás. Vamos ler no livro de Atos, capítulo 1, versículo 1 em diante diz: São Lucas foi o escritor do livro dos Atos. Diz: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas durante 40 dias, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E em certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Disse ele, de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então os que se haviam reunido lhe perguntaram, dizendo: Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele lhes disse: Não vos pertence saber
os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. Depois que lhes disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando eles com os olhos puestos no cielo, E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente, junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Os 40 dias de Jesus na terra antes do rapto. Podem sentar, queiram ter a bondade. Estes 40 dias são desde o dia da sua ressurreição até o dia do rapto ou arrebatamento que teve e foi levado ao céu. Isto que aconteceu sob o ministério de Cristo, desde que veio até que se foi, tudo está contemplado nas festas hebreias, as 7 festas hebreias. Aí está contemplado tudo o que se cumpriu na primeira vinda de Cristo, e o que falta por ser cumprido destas 7 festas se cumprirá na segunda vinda de Cristo. Ou seja, que se cumpriu a primeira festa, a festa da Páscoa, da qual São Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque a nossa Páscoa, que é Cristo, já foi sacrificada por nós. Cristo é o Cordeiro Pascual, como diz João Batista em São João capítulo 1, versículo 27 ao 36, quando diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que mostra é aí também que tinha que ser sacrificado para a preservação da vida dos primogênitos inscritos no céu no livro da vida do Cordeiro, que seriam os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Também encontramos a festa a festa dos pães asmos, por 7 dias, essa é a segunda festa. Também temos a festa das primícias, e Cristo é as primícias. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, e Levítico capítulo 23, versículo 9 em diante. Por isso, o dia do molho movido
resucitó Cristo, el cual es Cristo ressuscitou, que é nuestra cabilla mecida, o nosso molho movido. y luego E viene em seguida el vem tiempo en que hay que contar o tempo em que 49 años para y luego el año é el día preciso 50, contar 49 anos para ir ao dia 50, que é o dia de Pentecostes, que nos fala de colheita. La fiesta de Pentecostés A festa do Pentecostes es é la fiesta a que se festa cumplió el día de Pentecostés. que se cumpriu no dia de Pentecostes, Deus derramando o seu Espírito Santo sobre os crentes que estavam no aposento alto e que já tinham passado pelos 40 dias com Jesus já ressuscitado, onde Cristo esteve com eles, falando sobre o reino de Deus, muitas coisas que não foram escritas, mas ficou no conhecimento daqueles que iriam receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Vejam que todas as coisas que aconteceram estaban ya profetizadas já estavam profetizadas diferentes instrumentos por de Dios, diferentes instrumentos de Deus, profetas, estavam também en las fiestas hebreas nas festas hebreias. ya se han cumplido Já se cumpriram 4 fiestas 4 hebreas, la festas Pascua, hebreias: a Páscoa, los 7 días de los panes os sin 7 levadura, dias dos pães sem fermento, la tercera fiesta, a terceira fiesta de festa, las primicias, el a cual es festa Cristo das resucitado. primícias, que é Cristo Él es ressuscitado. nuestra Ele primicias, Cristo, las é primicias, a dice nossa primícia. Primera de Cristo Corintios, diz capítulo em 15, 1 verso Coríntios 23, capítulo 15, versículo 23. y luego los que son de E Cristo en su venida, depois aqueles que são de Cristo em los sua cuales serán vinda, resucitados en el día os quais postrero, serão ressuscitados no último y los que dia, estén vivos serán. e aqueles que estiverem vivos serão transformados. Luego, Em seguida, los 40 días de Cristo os 40 dias de con sus Cristo discípulos. com seus discípulos, Luego, 10 días depois 10 de sus dias discípulos dos en el seus aposento discípulos alto, no aposento hasta alto, llegar al día 50, até chegar ao dia en 50, donde vino el Espíritu Santo onde veio o sobre Espírito os Santo crentes sobre em os Cristo. crentes em Cristo. El día 50 O dia 50 es el día de Pentecostés, porque é o dia de Pentecostés Pentecostes, significa- porque Pentecostes 50. significa 50. Ese día es muy importante Esse dia é muito importante, porque es porque é el tiempo en que se o presentaba a tempo Dios em que se apresentava a Deus o fruto de la cosecha da colheita que se había llevado a cabo que tinha sido realizada el ministerio durante de Cristo que o sembró, ministério de y Cristo, luego vino la cosecha, que semeou e em seguida veio a colheita, e durante el tiempo o tempo que Cristo estuvo con ellos, que Cristo esteve com eles, estuvo enseñándole, esteve ensinando, hablando del reino de Dios falando do reino de y Deus preparándolos e preparando-os día para o de dia Pentecostés, de Pentecostes, donde recibirían onde el receberiam Espíritu Santo y o obtendrían Espírito Santo e obteriam esse cambio esta interior, mudança essa interior, transformação interior, essa ou seja, transformação interior, ou seja, o novo novo nascimento. Essas fiestas, Estas festas, essa fiesta de Pentecostés esta festa de ha Pentecostes continuado continuou en la dispensación de la gracia, na dispensação da graça, mientras falte alguno enquanto por ser añadido a la iglesia, faltar alguém para ser acrescentado na esa igreja, fiesta continúa esta festa continua até o final. y E luego vendrá em seguida virá una repetición
uma bajo un repetição nuevo ciclo divino, sob um novo ciclo divino, donde onde habrá una manifestación grande haverá uma manifestação de grande Dios de en medio de Deus su iglesia, no meio da lo sua cual es la igreja, adopción, o que é a en adoção, donde Dios adoptará onde como hijos Deus adotará como filhos a e todos los filhas creyentes en Cristo todos de os edades crentes pasadas, em Cristo de eras de nosso passadas e do nosso tempo, resucitando los muertos creyentes en él y ressuscitando os transformando mortos crentes a los que nele e estén transformando aqueles que estiverem vivos. Eso es Isto é, para para año de o ano Pentecostés. de Eso es Pentecostes. para la edad de piedra Isso angular, para el é día para a posterior. era de pedra angular, para o último dia, depois Las etapas de passadas as de las etapas 7 semanas das 7 semanas de días, de dias, y luego vino el día de e Pentecostés. Ahora depois son veio o dia de Pentecostes. Agora são passadas as 7 eras da igreja, representadas en representadas los 49 años, nos 49 anos 49 días. ou 49 dias, e Luego viene em seguida el vem año de Pentecostés, o luego ano de de Pentecostes, 7 depois semanas de años, de 7 semanas de anos proféticos, lo cual, o para qual, este tiempo final, para este tempo la final, iglesia del Señor Jesucristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo sobe ao aposento alto, que é a era de pedra angular, para esperar la resurrección de los muertos en a Cristo, ressurreição la dos mortos em transformación Cristo e a transformação de que nós, vivimos. os que vivemos. Encontramos Que para aquel tiempo que hubo una resurrección para aquele tempo houve uma ressurreição de Cristo com os santos do Antigo para Testamento. este tiempo final habrá una Para resurrección este tempo final haverá uma ressurreição dos santos do Novo Testamento y una transformación e de los que estén uma vivos transformação daqueles que estiverem vivos, con Cristo para em seguida ir com Cristo à ceia das bodas del Cordero. do Cordeiro. Y por cuanto esas fiestas hebreas, esas 7 fiestas, E porquanto essas festas hebreias, essas 7 festas, mais o ano do jubileu, representam eventos que Dios llevará a cabo en medio de su eventos pueblo, que Deus realizará no meio de tanto seu de su povo, pueblo Israel, tanto do donde seu ya povo cumplió Israel, e onde já 4 cumpriu fiestas, 4 festas y continuará cumpliendo las e otras fiestas continuará cumprindo as outras festas com o Israel, como a festa de la trompeta, da fiesta de las trombeta, trompetas, festa das trombetas, de Levítico capítulo de 23, versos Levítico capítulo 23, 23 ao versículos 25. 23 ao Después 25. de esto, Depois disso, la fiesta a festa de la expiación da expiação, de Levítico capítulo 23, verso de 26. Levítico capítulo 23, versículo 26 ao 29, No será não será hecho un sacrificio de nuevo, sino feito um sacrifício novamente, mas que entenderán. eles Dios les entenderão, abrirá entendimiento Deus lhes abre o entendimento e as escrituras para que ya se compreender realizó, que já se realizou a festa da expiação, que fue la que muerte foi de Cristo a morte de en la cruz del Cristo Calvario. na cruz do Entonces Calvário. llorarán, Então chorarão, lamentarão por lo que pasó. pelo que aconteceu. Ahí E viene arrepentimiento, aí vem el arrependimento, arrepentimiento de Israel, o arrependimento de para Israel, alcanzar la misericordia para alcançar a misericórdia de en Deus el día postrero. no último dia. Después de eso vendrá Depois disso la virá fiesta de las cabañas, a festa das la cabanas, fiesta de los a tabernáculos, festa dos tabernáculos, el que é reino milenial o reino para milenial Israel y para todos Israel e para los que todos sobrevivan en la tierra, aqueles que sobreviverem na terra, que sobrevivam à grande tribulação e, sobretudo, para a igreja do Senhor Jesus Cristo que estará no céu, nas bodas do Cordeiro e regressará para o estabelecimento do reino milenial. Cristo ya cumplió Cristo já cumpriu 4 festas y ahora faltan e agora faltam que 3 cumplirá en su segunda que venida, cumprirá na sua segunda vinda: la fiesta de las trompetas, a festa das la trombetas, fiesta de la expiación a festa da y la expiação fiesta e a de los festa tabernáculos.
dos tabernáculos. Sencillo como eso. Tão simples assim. Y ahora E agora nos nos encontramos en un tiempo muy, pero que num muy tempo muito, mas importante. muito importante para la iglesia. para a igreja. Este es el tiempo más glorioso. Esse é o tempo mais glorioso de todos os tempos. Tiempo en que Tempo em que la iglesia del Señor Cristo a ha igreja subido do Senhor Jesus Cristo a la subiu edad à del era aposento alto, a la edad do de la piedra aposento angular, alto, a era da pedra angular, para esperar esperar la venida del Señor, a vinda do Senhor, la venida de a vinda los creyentes que dos partieron, crentes que partiram, regresando en la resurrección, regressando na ressurreição, y los vivos e os vivos ser transformados, serem transformados para irem com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. habrá una manifestación plena Haverá uma manifestação plena luego de la resurrección, depois da en ressurreição, donde estaremos todos onde juntos, estaremos todos cuando juntos tengamos el cuerpo nuevo. quando tivermos o corpo novo. Así que no se preocupen Assim que não por se buscar un preocupem boleto aéreo, por buscar uma passagem aérea. está seguro en el programa divino. Está seguro no programa divino em Vamos a que ir estaremos juntos, Cristo à ceia iremos com Cristo à de las ceia bodas del Cordero das en el bodas do Cordeiro no céu. Mientras tanto, Enquanto isso, nos comunicamos a través nos comunicamos de através satélite, de de satélite, internet, da y internet, todos como e un solo cuerpo, todos como um só escuchando corpo, la palabra del Señor, escutando a palavra do nos Senhor, prepara que nos prepara para el cumplimiento del año o cumprimento do de ano Pentecostés, o año 50 de en el programa Pentecostes, divino, ou ano 50 no programa divino, pois vemos que se recorren que se recorrem esas etapas essas etapas en días em allá. dias lá. Después Depois, corresponde al cumplimiento corresponde de ao años. cumprimento de anos. Y E todo eso muestra tudo isso mostra las 7 edades as de la iglesia 7 eras da igreja, que corresponden a que los correspondem 7 años aos 7 anos de cada semana, de cada semana, para luego venir para em seguida vir el año 50, o ano 50, que corresponde a la edad que de corresponde à era de pedra angular, en donde Él onde ele nos transformará, nos transformará llevará con Él a la cena de las e bodas nos del levará com ele à ceia das bodas do Cordero. Cordeiro. Ese es el aposento alto para la Esse iglesia del Señor é o Jesucristo. aposento alto para a igreja do Senhor Esa Jesus es la Cristo. edad mesiánica Essa é a era messiânica no meio do cristianismo para o último dia. Ese es el lugar para esperar Esse é o lugar para nuestra esperar transformación. nossa transformação. Esperar Esperar ese cambio esta que todos mudança necesitamos que todos para ir con precisamos Cristo a la cena para ir com Cristo à de las ceia bodas das bodas del Cordero. do Cordeiro. Han transcurrido alrededor de 2000 años Passaram ao redor de 2000 anos de Cristo hacia acá. até aqui. Y estamos en un tiempo E paralelo al estamos tiempo num del tempo ministerio paralelo ao del tempo Señor Jesucristo. do ministério do Senhor Estamos Jesus Cristo. situados E estamos en la situados edad de piedra angular de la iglesia na del era Señor de Jesucristo, pedra angular da igreja do Senhor Jesus Cristo, del pueblo do povo del nuevo pacto, la iglesia do del Señor novo Jesucristo, pacto, a igreja do Assim Senhor como Jesus Israel, Cristo, o povo do pacto assim como antigo Israel, o estuvo povo do pacto antigo 2000 esteve años atrás, 2000 anos atrás, la etapa o edad na etapa mesiánica de la ou iglesia era del Antiguo messiânica Testamento, que es da el igreja pueblo, do Antigo Testamento, que é o povo hebreu, los sacados fuera, os tirados para fora do y el Egito. pueblo del nuevo pacto es los E o sacados povo do fuera novo del pacto é mundo, os tirados para fora do mundo, os tirados para fora do reino das trevas. y ahora E agora, el tiempo o tempo de 40 años allá en el desierto, de 40 anos lá no deserto, o tempo de 40 días de Jesús de con sus discípulos, 40 dias de Jesus com seus ya discípulos, resucitado, já y para el ressuscitado, día postrero e para o último dia habrá
haverá, luego de la resurrección de los muertos en depois Cristo, da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que vivemos, tiempo de 30, haverá 40 días, um tempo de 30 a 40 dias, como los días como de Jesús ya resucitado. os dias de Jesus já ressuscitado, onde Fueron reunidos los discípulos del Señor Cristo foram reunidos os discípulos do Senhor Jesus Cristo e foram colocados en espera em de la espera venida del Espíritu Santo. da vinda do Espírito Para este Santo. tiempo final habrá una manifestación Para este grande tempo final haverá uma de manifestação Cristo grande en medio de Cristo no meio de su iglesia da sua igreja, para cumplir para cumprir esas profecías que están essas en las profecias fiestas, que estão nas hebreias, festas hebreias, las cuales son as la quais sombra, el tipo y figura são a sombra, o de tipo e la obra figura que Dios llevaría a da cabo obra que Deus realizaria en medio no meio de su pueblo do seu povo, en la primera venida na y primeira en su vinda segunda venida. e na sua segunda vinda. En su primera venida y en su segunda venida Em él sua cumplirá primeira vinda e na sua segunda vinda, ele essas cumprirá fiestas, essas a las cuales ya le festas, falta às quais solamente 3 fiestas já para ser faltam cumplidas. somente 3 festas Assim para es que serem temos cumpridas. a Assim que expectativa, estejamos na porque expectativa, algo grande porque algo está por grande ocurrir está por acontecer no programa divino. y en el cumplimiento de la visión de la carpa, E no cumprimento da visão da veremos carpa, cómo esas fiestas veremos como essas festas vão se el mover, cumplimiento de esas profecías, como o cumprimento las dessas vamos a ver más profecias claramente as veremos mais sendo claramente realizadas sendo realizadas el Espíritu, pelo Espírito de Deus. Cristo en medio de su iglesia en Espíritu, Cristo, no meio da sua igreja, ha em estado Espírito Santo, desde el día de Pentecostés, tem estado desde o dia de Pentecostes, pois ele disse: Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, São Mateus capítulo 28, versículo 20, 20, São Mateus capítulo 18, e São Mateus verso capítulo 18, versículo 20, 20, dice, nos diz: estaré con vosotros Eu estarei convosco donde estén 2 o 3 reunidos. onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Y él se va a manifestar en toda E ele vai se manifestar em toda a sua plenitude. y va a manifestar a su nombre E vai manifestar o seu nome en eterno el día postrero, no último dia. porque él viene en Apocalipsis capítulo Porque 19 ele vem em Apocalipse capítulo 19 com um nome que ninguém entende a não ser ele mesmo. y en el capítulo 3 E no capítulo 3, él escribirá sobre el vencedor el nombre de nuestro Dios, escreverá sobre o vencedor o nome do nosso Deus, o nome da cidade do nosso Deus e seu nome novo. capítulo 3 verso 12 Capítulo 3, versículo 12 de Apocalipse. Ou seja, una cantidad grande de que haverá uma bendiciones quantidade grande de bênçãos divinas para os crentes em Cristo sob o novo pacto que que impactará el alma impactará a alma, y la mente o espírito e a de mente iglesia y de todos da sua igreja e los de seres todos humanos. os seres humanos. Una vez más, Uma vez Dios mais, se manifestará su poder en Deus toda su manifestará o seu poder em toda a sua plenitude y luego e, em nos llevará de seguida, aquí de nos levará daqui da la terra casa de nuestro Padre Celestial à para la casa cena do nosso Pai Celestial, à das bodas ceia do Cordeiro, das bodas do Cordeiro, en donde onde serán investidos serão Cristo y investidos su iglesia, Cristo e sua el igreja, rey y la reina para gobernar o rei e a rainha para este governar planeta Tierra, sobre este planeta el reino Terra milenial. no reino milenial. Los 40 Os días de 40 Jesús dias de Jesus na Terra antes del do rapto. Y habrá 30, 40 E días haverá 30 a 40 dias também da Igreja Noiva do Senhor Jesus Cristo investidos investida antes antes del do rapto. rapto. Ahí será Aí será a manifestação plena de Deus en su em iglesia sua igreja y e através de sua igreja, para bendición para a de bênção de cada creyente crente em Cristo. Cristo. Y E eso isso impactará impactará al cristianismo, ao cristianismo, a la à iglesia igreja noiva, novia,
a los aos judíos judeus y al mundo e entero. ao mundo inteiro. Ha sido para mí un privilegio grande estar Foi con para ustedes. mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião. Estaré nuevamente con ustedes Estarei el próximo novamente domingo, com pasado vocês no próximo domingo, depois de mañana, amanhã, en la continuación na de continuação nuestro tema, los 40 días do de nosso Jesús, tema, os 40 dias de Jesus na Terra antes do o sea, rapto. luego de resucitado. Ou seja, depois de ressuscitado e antes do Que rapto. Dios les bendiga y les guarde y Que continúen Deus pasando una os noche abençoe llena e os guarde e continue passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Dejo con ustedes al reverendo Deixo com José vocês o Benítez, reverendo José Benjamin Pérez. y en cada Na país continuação e em cada país al deixo ministro correspondiente o ministro correspondente a continuación. na Pero si hay continuação. alguna persona que todavía no ha Mas se recibido a houver alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo e Dios Deus le ha hablado a su corazón falou ao seu coração y ha nacido la fe de Cristo en su e alma, nasceu a fé de Cristo em sua alma, pode passar à frente para estar incluído na oração que faremos por aqueles que vendrán a los pies de Cristo. virão aos pés de Cristo nestes momentos. Vamos a estar puestos en pie Vamos estar em pé para la oración, para a oração porque en diferentes lugares se están recibiendo a Cristo como único. por aqueles que em diferentes lugares estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Con nuestros rostros inclinados, Com nossos rostos inclinados, Padre nuestro que estás en los cielos, Pai nosso que estás nos céus, vengo a ti en el nombre del Señor venho a Ti Jesucristo. no nome do Senhor Jesus Cristo. Mira los que están viniendo a tus pies, Señor. Veja aqueles que estão vindo aos seus pés, Senhor, aos pés de Cristo. Recíbelos en tu reino, te lo ruego en el Receba-os nombre del em Señor Teu reino, Jesucristo. te rogo no nome do Senhor Jesus Y ahora Cristo. repitan conmigo esta oración, E los que agora, están viniendo. repitam comigo essa oração, aqueles que estão vindo aos pés de Cristo. Señor Jesucristo, escuché Senhor la Jesus palabra Cristo, tuya, escutei a palavra siendo Tua, predicada y nació tu sendo fe pregada en mi alma. e nasceu Tua fé na Creo minha en ti alma. con toda mi alma. Creio em Ti com toda a minha alma. Doy testimonio público de tu Dou fe en mí. testemunho público da Tua fé em mim e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo, perdoe meus pecados e com Teu sangue me limpe de todo pecado e me batize com o Espírito Santo e fogo e produz em mim um novo nascimento. Quero nascer em Teu reino, quero viver eternamente contigo em Teu reino. Torne em minha vida uma realidade a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Te rogo, em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, deixo com vocês ao reverendo José Benjamin Pérez e em cada nação deixo a pessoa correspondente, ministro correspondente, para que indique aos que receberam a Cristo nestes momentos como Salvador, como fazer para serem batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo. E deixo ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde se encontra, para que na continuação tome a palavra lá. E em cada lugar deixo o ministro correspondente. Que Deus os abençoe e os guarde. E até o próximo domingo, depois de amanhã, primeiro Deus. Orem muito por essa atividade. De amanhã, primeiro Deus, onde, depois de amanhã, primeiro Deus, onde esperamos grandes bênçãos da parte de Deus. Lembrem que já estamos muito perto a materialização do que está prometido para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para ter a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Orem também muito pelo projeto da Grande Carpa Catedral, que está avançado e
esperamos que vuestras oraciones que vossas sean orações hechas a favor sejam feitas a de favor todos estos trabajos para que de pronto todos estes trabalhos, para que em esté breve terminado esteja ese terminado proyecto este projeto y entre e entre en funcionamiento em funcionamento la gran carpa a grande carpa catedral. Que Deus les bendiga e les guarde. Continue Que passando Deus uma noite os feliz. abençoe e os guarde. Continue passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Salvador. Dejo al reverendo Deixo José Benjamín Pérez o reverendo José Benjamim con Pérez nosotros. conosco. Y en cada país al ministro. E em cada país o ministro correspondente. Abençoamos o nome do Senhor e agradecemos por essa palavra, essa introdução tão formosa. Vamos estar cantando assim um louvor. Irmão Félix Caro, por favor.